pessoal, tudo bem? Então, no dia de hoje eu tô gravando para vocês a apresentação de trabalho da professora Verônica. Eu sou aluna do mestrado da Uniandrade e eu faço a disciplina com ela sobre a questão de arte, tecnologia, e a gente se aprofundou muito nesse semestre sobre as diferentes linguagens e a comunicação, a expressão e como é que é o funcionamento de todo o trabalho e a essência da cultura, da tecnologia, da literatura, né, e as diferentes formas de comunicação. E aí, pensando nisso, nós tivemos a oportunidade de escolher um dos temas para falar e interagir com o pessoal sobre essa temática, né? Então, assim, eu escolhi falar com vocês um pouco sobre tecnologia e a arte digital. A gente se aprofundou muito com a professora foi um dos quase últimos temas de aula, de atividade que nós tivemos, e nós trabalhamos muito sobre essa diversidade de culturas, diversidade de linguagens, né? E principalmente o que mais me marcou foi sobre a multiplicidade de linguagens, né? E a questão da interação, né? O que mudou hoje em aspecto da arte, da linguagem de arte e da tecnologia. Então, até em um dos meus trabalhos, eu citei sobre a Semana de Arte que teve aqui em Curitiba no ano de 2015, no qual trouxe arte e tecnologia. E nesse desenvolvimento, a gente falou um pouco mais sobre a questão de sair da imersão da arte dentro da tecnologia. Então, qual é o sentido dessa multiplicidade de linguagens dentro da arte, dentro da literatura? Porque a gente sabe que a literatura é uma forma de arte. E aí a gente se pergunta, né? O que é o papel do leitor hoje, do telespectador, daquele que aprecia a obra de arte, né? Qual é a linguagem, como é hoje a interação? Bom, eu resolvi falar sobre essa multiplicidade de linguagens e a tecnologia. Então, firmando sobre a multiplicidade e a tecnologia, em um dos meus trabalhos eu descrevi o poema, né, sobre Tecendo o Amanhã. Então, eu até citei o Tecendo o Amanhã, que um galo precisa de outro galo para tecer, né, os cantos de todos os galos. E aí eu até citei que é como se nós tivéssemos uma rede, né? E essa rede de multiplicidade de linguagens está presente nos dias atuais, principalmente perante essa pandemia. A gente está vivendo muito a tecnologia, a gente está submerso a um mundo tecnológico, nós não estamos mais só vivendo no mundo real, mas a partir de agora a gente está vivendo no mundo digital. A gente tem, vamos dizer assim, duas formas de viver, de vivência. Tanto é que a gente está aprendendo agora também com a arte e com as diferentes linguagens e com a tecnologia. Se a gente parar para pensar, essas múltiplas linguagens, elas se encontram em diferentes cenários. Elas se encontram na educação, elas se encontram na arte, elas se encontram na literatura, elas se encontram na parte tecnológica, jurídica. Então, a gente encontra em diferentes aspectos a questão da literatura em si. E aí, eu vou trazer para vocês um material diferente para a gente poder conversar e até debater sobre essa temática. Vamos lá. Então, para dar continuidade a temática escolhida, que foi a questão da imersão, a multiplicidade de linguagens e o uso da tecnologia na arte como forma de expressão, eu trouxe para vocês um pouquinho de uma parte histórica. Então, eu fui atrás de um livro antigo chamado A Arte de Fazer um Jornal Diário. Então, vamos lá, A Arte de Fazer um Jornal Diário. E a ideia, ao trazer esse livro, tá? Ele foi escrito por Ricardo Nublat, jornalista, responsável por vários informativos, em diferentes diários oficiais. Ele é formado em jornalismo em Pernambuco, é blogueiro.
E aí, assim, a ideia dele era escrever, olha que bacana, gente. A ideia do Ricardo, ele escreveu esse livro em 2007, tá? E a ideia dele era deixar o jornal mais interativo, né? Como escrever um jornal mais interativo, algo que os leitores, eles levassem além, que a interação deles fosse além. Então, como envolver o teu leitor, né? Como é que eu faço para envolver o leitor? Como é que eu faço para fazer com que ele se sinta parte daquela escrita e até mesmo que esse sentimento, né, de interação, de envolvimento, traga até a parte da comoção. Então, a gente vai retomar um aspecto assim, vamos lá, de novo. A gente está fazendo esse vídeo voltado para a disciplina do mestrado da professora Verônica, no qual a temática escolhida foi multiplicidade de linguagens e a tecnologia. Então, a gente está falando da diversidade. O que mudou na diversidade de interação perante a tecnologia? Eu sou aluna do mestrado da Uniandrade e faço parte do mestrado em literatura. Então, eu gosto muito da parte de comunicação, de escrita. Minha formação é pedagogia e direito. E por que eu resolvi fazer mestrado nessa área também? Para quem não sabe, eu já cursei mestrado na PUC Paraná em Direitos Humanos. E hoje eu faço um mestrado externo, internacional, e algumas disciplinas do doutorado na parte de comunicação, expressão jurídica, tá? Então, vamos lá, gente. Por que esse mestrado? Para entender um pouco mais a parte da figuração linguística, a parte da literatura, a parte da transformação social, o que a gente precisa, aonde a gente chega com a literatura. Então, assim, é uma ideia, né, trazer todo esse suporte e a gente pensar. Nas aulas da professora Verônica, eu pude pensar, parar e rever alguns conceitos, né, algumas coisas assim. O que é a interação hoje? Como que mudou a parte linguística de escrita, né? A gente sabe que mudou hoje. Então, o que mudou? E aí, quando eu fui atrás desse livro aqui, foi um colega meu que me indicou, do mestrado que eu fiz na PUC, e ele me indicou esse livro e ele falou assim, Priscila, se você parar para ler e olhar os capítulos, você vai entender o que o jornalista traz de aspecto voltado para questão de chamar o leitor, da interação com o leitor. E aí, o primeiro capítulo do livro, ele fala assim é que lhe parece, né? O que é a tragédia, o que é a comédia e o futuro dos jornais. Para onde eles caminham, para onde eles vão, será que esse jornal aí escrito, será que esse jornal que a gente conhece, ele vai continuar nessa interação, como é que vai fazer no futuro e assim por diante. Se olhar para a TV, eu gostei bastante porque ele diz que mudava um pouco o aspecto da questão da interação, né? E da comoção nacional. E até ele traz um fato bem importante, que foi o caso Tim Lopes, e ele fala sobre a questão, o que muda nesse jornalismo, nessa escrita e nessa comunicação, né? E qual é o tipo de noticiário que vende, que chama a atenção do telespectador, né? Do leitor. Quem é o telespectador? Isso em 2007, tá? O autor do livro, o Ricardo Noblat, ele já trazia essa ideia, essa questão de preocupação mesmo com a questão de fazer a interação com o leitor, com o telespectador. Então, eu preciso interagir com esse leitor, eu preciso fazer com que ele participe, e a mídia e a questão da tecnologia tá chegando, tá abraçando tudo isso, tá massificando, e ele tá mudando a visão. E agora eu preciso também fazer com que o meu leitor também mude, que o meu telespectador também mude. E aí, eu aconselho que alunos de jornalismo tenham contato com esse livro. Eu tenho alunos de jornalismo, inclusive, né? E ele fala sobre diferentes formas e matérias jornalísticas, né? A sua escrita. E o que eu mais gostei
que fala muito no livro é que é uma arte. A escrita, a literatura, a comunicação é uma forma de arte. Mas a questão maior da preocupação dele era fazer a interação acontecer nesse novo cenário que estava chegando lá em 2007. Né? Em 2007 a gente já tinha que pensar nessa interação, como que faria para mudar o olhar do leitor, do telespectador quando assiste um jornal e assim por diante. Pensando nisso, eu fui atrás de mais alguns livros e textos e durante as aulas da professora Verônica também me fizeram pensar muito sobre essa questão do que é o hiperlink, o que é o hipertexto, o que é a escrita da mídia hoje, né? Por que hoje a gente tem tanta hashtag, né? Por que a gente tem uma interação diferente? E aí, pensando nisso, eu fiz uma linha do tempo. Olha só, o homem começou a sua escrita lá por meio do quê? Do desenho pictográfico, né? Do desenho, do símbolo. E aí a gente vai atrás disso, a gente tem uma evolução, a gente vem desse homem das cavernas que faz esse desenho pictográfico e ele traz desse desenho, ele evolui, ele consegue ir para o papiros e do papiros a gente consegue ir para uma máquina de escrever, datilografar e para a imprensa. E a gente começa a fazer o jornal impresso, e desse jornal impresso a gente começa a escrever muito, as palavras surgem cada vez mais e faz parte do nosso cotidiano, até chegar ao boom do ano 2000. E daí no ano 2000, tudo que esse homem viu de tecnologia, porque a gente diz que tecnologia é toda forma de inovar. Então, quando eu me refiro à tecnologia, eu não me refiro à tecnologia somente falando do computador, do celular, do smartphone, do iPhone, nada disso. Ele é desde uma folha de papel, desde o quadro de giz e desde a folha em branco. Então, eu trago todos esses fatores e eu trago mais. Com a chegada do ano 2000, né, as coisas mudam. Por que elas mudam? Porque eu tenho a chegada, até um pouco antes do ano 2000, né? A gente tem a chegada em 96 dos computadores com força total da Microsoft, trazendo um projeto do Bill Gates e também a Apple já vai desenvolvendo com Steve Jobs a ideia de um computador para casa, que ele fique na sua casa e que você possa interagir com ele. E aí a gente tem aquela tela feia do computador e a gente traz uma nova interação. E aí a gente começa com algumas redes sociais e a gente começa a interagir por meio desses canais. Então, a gente tem aqui no Brasil muito forte, e eu lembro que eu era criança ainda, a questão da UOL, dos chats de conversa, né? A gente tinha muito essa questão dos chats. E depois, com o tempo, como eu falei, no ano 2000, a gente tem um boom dessa parte tecnológica e a gente começa com o MSN, Hotmail, e a gente vai para quem não gostava de ver a telinha piscando do MSN, esperar aquele contatinho para conversar e assim por diante. E aí a gente tem mais um boom, porque depois, lá no ano de 2003, começa as famosas mídias sociais. Aí a gente tem a chegada lá em 2004, 2005, mais ou menos por aí, do Orkut. E o Orkut vira a sensação do momento, porque você tem que ser convidado para entrar naquela rede social, senão você não consegue entrar. E são formados vários grupos por interesse. Do Orkut, a gente sabe que tem outras mídias que vão aparecendo, e aí vai surgindo de novo, a gente vai voltar lá na pré-história, a escrita pictográfica, eu começo a usar a simbologia para me comunicar, para responder com o outro, eu começo a me comunicar por meio dos símbolos e dos hiperlinks e dos hipertextos, e aí a mídia começa a ficar um pouco mais acentuada. Eu já não trabalho mais somente no computador, mas os celulares eles começam a ganhar câmeras fotográficas. E aí essas câmeras fotográficas começam a registrar momentos que eu começo a compartilhar. Ou seja, a parte da fotografia,
da imagem começa a fazer parte do cotidiano. Então eu não uso mais somente o símbolo, mas eu uso a fotografia como meio de comunicação. E aí eu tô dizendo que eu tô iniciando a multiplicidade de linguagens, porque a partir do momento que eu começo a interagir com outros meios, eu vou para a fotografia, eu vou para o uso da pictografia por meio da simbologia, eu começo a fazer uma nova interação. Aí surge o quê? Uma rede social muito mais forte, né? Entre os anos ali, eu não tô muito bem lembrada quando que começa o Facebook, mas a gente vê um boom do Facebook em 2011, 2012, 2013, e aí ele domina de forma geral todas as redes sociais, as pessoas começam a interagir cada vez mais, porém, a gente quer algo instantâneo, aí a gente começa a virar imediatista, a gente quer um pouco mais, a gente não quer somente a interação por meio da questão do texto escrito, eu não quero mais, como falava Ricardo Noblat, eu não quero mais somente o jornal escrito, impresso. Eu não quero mais ser um telespectador que eu paro para assistir o jornal às 6, às 19 horas, às 20, às 23 horas. Eu quero interagir com esse jornal, eu quero fazer parte, porque eu deixo de ser somente um receptor, mas eu começo a ser protagonista dessas ações. E aí vem o Instagram. O Instagram, ele traz a ideia de imediatismo. Eu tiro uma foto agora para te mandar, para interagir contigo. Agora eu quero esse momento. E além do Instagram, o YouTube toma conta de vários espaços, porque a partir de agora, qualquer pessoa, eu não preciso mais fazer parte de uma rede de televisão para ganhar visibilidade. Agora eu ganho visibilidade numa rede social. Eu começo a interagir por meio dos meus vídeos, por meio dos meus discursos. Eu começo a compartilhar com as pessoas. E aí eu vou um pouco mais além. Eu vou além do quê? Eu vou além porque a partir de agora eu não preciso mais somente escrever. Agora eu tenho símbolos, eu tenho sentimentos demonstrados em mídias sociais e eu tenho forma de arte na mídia social. Então a arte, ela não pode mais ficar somente num quadro parado de forma estática na parede da minha casa ou na parede do museu. Agora eu preciso que esse telespectador daquele jornal que lá o Ricardo Noblat falava que estava parado, que era estático, agora eu ganho um outro sentido. E agora eu ganho vida. Agora eu quero interação. E essa interação se dá pela tecnologia. Então a arte, como eu falei, em 2015 a gente teve a Semana de Arte aqui em Curitiba. Foi super legal, foi no Museu do Olho, Oscar Niemeyer. E aí, o que aconteceu? Outubro, se eu não me engano, foi de julho a outubro a dezembro, eu não lembro muito bem da data agora, mas eu coloquei na parte escrita do meu trabalho. A gente tem interação com diferentes artistas da área que trazem a ideia do que eu faço parte da obra de arte. Eu agora interajo. Agora eu não sou mais um telespectador, apenas um receptor. Agora eu tô interagindo, agora eu faço parte. E aí eu lembro muito que a primeira chegada no Museu do Olho, você passava por um túnel, e esse túnel, a cada movimento teu e a cada cor de roupa que você estava, ele mudava, as frases mudavam. Então, assim, você era parte da arte. A comunicação, a expressão depende agora de um personagem muito maior, que é o leitor, que é o telespectador. E aí, esse mesmo sentido, esse mesmo movimento de interação, ele chega em um outro espaço. Escolas e faculdades e institutos. Hoje, a escola não é mais do professor que somente expõe as ideias. Não, a minha aula não pode ser mais expositiva, porque a velocidade da mídia tomou conta. Eu não consigo segurar por muito tempo o meu aluno somente num quadro de giz ou lendo um texto. Eu preciso que ele interaja com as minhas aulas. Ele precisa fazer parte da minha aula e ele precisa ser mais do que um telespectador. Eu preciso sair da educação bancária e eu vou passar agora a fazer parte. Eu vou ser uma mediadora. O professor se torna um mediador da relação ensino-aprendizagem. Como o artista, ele não é mais o artista sozinho. Agora eu tenho o artista que tem
a sua arte e a sua comunicação de forma a não ser mais estática. E aí eu trago para vocês um outro livro em uma pesquisa dessas que eu estava fazendo sobre a interação, mediação, escrita. A gente tem um livro, na verdade eu trouxe dois para vocês, que é da Poliana Ferrari, tá? De vários colaboradores da área, sobre hipertexto, hipermídia, as ferramentas da comunicação digital, tá? E aí é da editora Contexto, super bacana, amei, porque tem na página 98 desse livro um capítulo chamado O Beabá da Interatividade. O que é interação hoje? O jornal, vamos lá, vou dar um exemplo. Hoje você faz parte do jornal, olha que legal. Hoje você está assistindo na hora do almoço e está passando o jornal do meio-dia e hoje você pode mandar via chat, via mensagem, uma foto, uma imagem, um símbolo ou um texto interagindo com o jornalista. Hoje eu posso ir no museu, visitar uma obra de arte, saborear aquele momento no qual eu vou fazer a leitura daquela obra, mas eu posso interagir com aquela obra. Agora eu não fico mais estático, simplesmente esperando a obra de arte ali, olhando para ela e fazendo as minhas reflexões para mim mesma. Hoje eu consigo interagir, ir no museu e deixar a minha interação lá. E mais, Priscila, mas como é que ficam as obras clássicas, como de Vicente Van Gogh? Bom, a gente já tem na Europa diferentes museus que trazem as obras de Van Gogh em 3D, no qual você faz parte e interage, por exemplo, nos quadros de Van Gogh, fazendo parte do quadro do Van Gogh. Exemplo é dos girassóis, no qual você pode passear entre girassóis no Museu de Paris do Louvre. Então, a gente tem diferentes fatores que trazem a interação. Então, hoje eu tenho uma multiplicidade de linguagens. Hoje eu vou além. Eu não fico mais esperando. Eu não sou mais um receptor. Eu estou interagindo, eu estou recebendo, eu tenho multiplicidade, eu faço uma teia, é igual o poema tecendo o amanhã. Eu preciso do outro, eu preciso da comunicação. Eu te devolvo, você me devolve, nós interagimos. Até a gente tem um pensador da área de educação chamado Vygotsky. E o Vygotsky fala muito isso, que o ser humano ele precisa da interação para construir a aprendizagem. Hoje nós vivemos num mundo que é muito rápido, nós precisamos estarmos ali conectados. Um piscar de olhos já muda toda a notícia. Mas os fatos ruins, a parte negativa disso tudo, existe uma parte negativa disso tudo? Sim, existe. Bom, eu já falei sobre esse livro, agora eu vou falar para vocês um outro chamado Formas Diabólicas. É pesado, né, o nome? Formas Diabólicas, ensaios sobre cognição e estética, de Marcos Camargo. Bom, vou ler a sinopse do livro para vocês porque eu achei super interessante. A etimologia das palavras símbolo e diábulo indica ideias sobre junção e separação, respectivamente. Símbolos são todos os signos da cultura que juntam forma e conteúdo, permitindo o funcionamento das linguagens e das diferentes linguagens de comunicação de conhecimento abstratos sobre as coisas, eventos e pensamentos. Diábolos são formas sem conteúdo, sem significado nem sentido, que não constituem linguagens, mas produzem sensações, percepções, emoções, paixões, intuições capazes de gerar conhecimento experimental sobre coisas, eventos, pensamentos. A cognição estética é produzida e comunicada por meio de formas diabólicas que não se opõem, mas se diferem de formas simbólicas que representam conceitos. Priscila, que nome horrível desse livro. Vamos lá. Gente, o que a gente quer trazer com esse livro aqui? Esse livro ele traz que os diábolos são contextos sem significados. Eles te dão a interação por meio da sensação. É diferente da palavra. A palavra que te dá um significado. Ela tem um
uma ligação entre o que está escrito e o que ele quer passar, entre a ideia que quer ser transmitida, né? É diferente dos diálogos que não. Eles trazem uma ideia diferente, eles trazem a ideia que a sensação, ela traz também uma significação, tá? Ela também vai além. E aí, ele fala muito da estética, né? Que a gente tem a parte simbólica e não simbólica. A parte não simbólica é a que a gente chama de diabólica. E a parte simbólica é o que traz significação por meio da escrita, por meio da termologia, né, da etimologia da palavra. E aí, eu gostei muito, muito de uma parte desse livro, que eu acho que é super bacana falar, sobre as ideias de Platão. Porque assim, o Platão, ele fala muito sobre a razão, né? Platão fala muito sobre que a apatia do mundo se constrói por meio do abstrato. Então você tem contato com o abstrato para você poder ter a tua empatia com o mundo, né? Com fazer diálogos. E aí ele traz mais. Ele diz que os humanos nutrem um ciúme do pensamento, porque o pensamento ele traz a questão da construção, da sensação, e tudo depende da forma como que você recebe. Então, cada ser humano, ele vai sentir de uma forma diferente. Por isso que é tão importante essa questão e essa construção das múltiplas linguagens e da multiplicidade. A multiplicidade, ela traz essa ideia de que você pode ter as sensações, as impressões sobre o mundo por meio da música, da literatura, por meio de hiperlinks, hipertextos, diálogos, filmes. Até em um dos trabalhos do mestrado eu citei o filme A Chegada, porque o filme A Chegada, ele transmite bem essa ideia do abstrato, né, do diábulo e do simbólico. Quando na chegada, no filme A Chegada, a gente tem a chegada de extraterrestres na Terra e ninguém sabe interagir com esses extraterrestres até uma cientista identificar símbolos para poder dialogar com esses extraterrestres. Porém, em um momento do filme, tudo se perde, tudo se acaba, porque a interação de um dos cientistas não se dá adequada, ele não consegue interagir, e aí ele perde o conceito do simbólico e vai pro que a gente chama desses diabolos, desses sem sentido. Então o extraterrestre, ele acha que ele está sofrendo uma retaliação e por isso ele resolve se retirar da Terra. Então a gente diz assim, todo diálogo e toda comunicação, ela tem que se dar por uma interação simbólica. Eu preciso... Vamos lá, pessoal. E para a gente terminar essa questão do ponto negativo dessas mudanças todas, o ponto positivo é que hoje o telespectador, o leitor, nós que apreciamos as obras de arte, a gente não é mais simplesmente aquele receptor e de uma forma estática. Hoje nós recebemos e nós interagimos. A parte ruim. Bom, a parte ruim dessa questão da invasão da tecnologia nos diferentes contextos e nas diferentes linguagens se dá por causa da desigualdade. Então, assim, a gente está falando de desigualdade social. Aonde está a desigualdade social? Nem todas as pessoas, elas têm o direito à tecnologia, nem todas as pessoas têm o acesso à tecnologia. Então, quando eu falo que a tecnologia, ela está massificando e ela está fazendo parte mais do nosso dia a dia, ficou muito acentuada essa questão agora na pandemia. Por quê? Estudantes que não estão 100% conectados, a questão de você visitar um museu em 3D e conhecer diferentes museus pelo mundo, mas você precisa da internet e da conexão e da parte de tecnologia. Então, nós temos o quê? Nós não temos hoje esse acesso interativo geral 100%. Hoje, eu não consigo levar a todas as camadas sociais
essa questão da interação. Eu não consigo proporcionar para todas as pessoas a questão da interação. Então, o ponto negativo da tecnologia e dessa multiplicidade de linguagens é que nem todos têm acesso. Isso já vem há muito tempo. Quando eu falei para vocês desse livro aqui, eu não terminei a leitura dele, eu ainda estou terminando, né? Mas a gente também tem uma outra questão que eu tenho que fomentar, a ideia da educação do conhecimento estético. Porque assim, não é muito difícil você ouvir de pessoas que não tiveram essa interação com o que é o belo, e aonde encontra-se o belo, e a visão de estética. E muitas vezes uma pessoa vai no museu e ela olha para um quadro, para uma obra de arte, e ela diz assim, ai, meu Deus, que desenho é esse, né, e tal. E porque a gente diz que a educação, o conhecimento estético, ele deveria vir desde a primeira infância. Então, a gente tem uma cidade na Itália chamada Reggio Emilia, e Reggio Emilia, ela deixa bem claro que a educação artística, a ideia da arte, ela tem que vir desde a primeira infância, e que a gente constrói o conhecimento estético. Então, para fazer parte desse mundo tecnológico, de múltiplas linguagens, onde a multiplicidade está tão presente, eu preciso também fazer com que o conhecimento estético, a ideia de uma teoria do conhecimento estético, ela permeie o ser humano desde a sua primeira infância. Porque as crianças, elas já têm que interagir com essa ideia, né? E a gente tem teses sobre essa questão da estética, porque é uma transição cultural. Então, assim, a gente diz hoje que não existe uma cultura una, mas existem culturas, né, diferente para cada povo, e cada povo tem o seu jeito e o seu conhecimento estético de admirar uma obra de arte, de apreciar uma obra de arte, e que o conhecimento estético ele tem que vir desde a infância. Outra situação é o respeito às culturas e à arte e às diferentes linguagens. Eu escutei essa semana algo que me encantou muito, que a gente tem que entender que muitas vezes você acha que aquela pessoa fala errado, mas não é isso. O errado é escrever errado ou se pronunciar de uma forma errada no momento que nós temos de interação, por exemplo, com a questão que eu preciso utilizar a norma culta da língua, que eu preciso fazer um pronunciamento e eu preciso usar a norma culta da língua. Agora, o falar errado, usar termos errados, não pode ter essa discriminação, né? Essa distinção, porque faz parte da cultura regional, é a questão da linguagem regional que ela deve ser levada em conta. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente dá risada e fala, até esses dias eu tava conversando com o pessoal, a gente gosta muito de festa junina. E a gente só tem que ter a noção que a festa junina é cultural, mas que eu tenho que tomar cuidado para não ridicularizar a pessoa do campo, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se veste, porque é a cultura dela. Isso também é a ideia que vem da educação estética, do conhecimento estético e cultural. E com a chegada da tecnologia, isso ficou mais acentuado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ou seja, os pontos negativos da chegada da tecnologia para dentro da arte, da multiplicidade, da literatura, do jornalismo, da comunicação, é que nem todos estão interagindo. Nem 100% das pessoas estão interagindo. Hoje, digamos que a gente tem aí uns 60%, 70% das pessoas que interagem. E isso deu para ver com a chegada da pandemia, que ficou muito mais acentuada essa visão. Bom, para finalizar, eu tenho que agradecer muito a professora Verônica por todo o conhecimento dado nesse semestre, porque em meio a uma pandemia, eu tenho que agradecer ao professor Marcelo, também da Uniandrade. Então, a professora Verônica,
o professor Marcelo, que nos transmitiram todo esse conhecimento e que eu fiquei lisonjeada em tê-los como meus professores, porque eu pude apreciar, ganhar conhecimentos novos que não faziam parte do meu dia a dia. Como eu falei, eu sou formada em pedagogia e sou formada em direito, e eu estou com um novo olhar sobre a questão da comunicação, da literatura, da interação, e que hoje eu estou usando muito mais para as minhas aulas, esse olhar da interatividade, da multiplicidade de linguagens, e que eu posso utilizar de outros contextos, muitas vezes, para ensinar e para me aproximar do outro. E que hoje a tecnologia também, por mim, está sendo usada de uma forma diferente. Eu sempre gravei aulas EAD e online, e hoje eu tô vendo que essa transmissão de conhecimento, aqui como eu estou fazendo agora, trouxe uma nova perspectiva, tanto para os meus conhecimentos, quanto nessa linha, nesse network de conhecer novas pessoas pela interação. Então eu tenho muito que agradecer. Agradeço a professora Verônica, agradeço o professor Marcelo, obrigada por todas as aprendizagens nesse semestre. Também peço desculpas porque a pandemia me pegou de uma forma diferente. Eu não esperava ficar trabalhando online mais de 24 horas por dia. Então, para explicar um pouquinho da minha rotina, eu sou professora e coordenadora da FATEC Paraná, então eu dou aula pelo período da manhã e coordeno nos sábados a pós-graduação de forma geral. E trabalho no escritório de advocacia no período da tarde, né, trabalhando somente com a parte processual temática, então eu auxilio nas pesquisas de campo, nas pesquisas conceituais do escritório, e também escrevo alguns artigos científicos na área, e dou palestras e treinamentos na área. E no período da noite eu trabalho em uma outra faculdade, então sou professora também da graduação e da pós-graduação, também sou professora da PUC Paraná da pós-graduação, tanto em Direito Empresarial e Trabalhista, que eu fui convidada pelo coordenador Paulo Vinícius, quanto na pós-graduação de Ciências Penais, que eu fui convidada pela coordenadora Patrícia Piasecki. E tenho aulas também em outros estados, em São Paulo e Santa Catarina, assim como aulas em Ponta Grossa, né, pela Faculdade Santana, na pós-graduação de Direito Empresarial. Então eu tinha uma visão muito fechada dessa questão da literatura, dessa questão da interação e da questão dessa multiplicidade de informações, de conexões que nós podemos fazer, que até um filme muitas vezes transmite tantas coisas e que a gente só assiste por assistir e não para fazer a leitura das entrelinhas. Então eu só tenho que agradecer aos meus professores, professor Marcelo, que estou em débito ainda com o professor, mas juro que vai dar tudo certo e eu vou conseguir finalizar. E professora Verônica, muito obrigada por todas as oportunidades. Professora Grace, também que me auxiliou bastante nesses dias, e toda a coordenação do mestrado da Uni Andrade. Agradecida. Muito obrigada.